meu nome é Karine Irani, eu sou professora e coordenadora de cursos e hoje eu estou aqui para conversar um pouco mais com vocês sobre consultoria jurídica empresarial. Nós vamos falar um pouquinho mais nós vamos olhar de fora para dentro da carreira do advogado. Eu vou me apresentar muito brevemente a vocês. Eu sou advogada de carreira, advogo na área consultiva e no litigioso, sou mestrado e pós-graduado em Direito Tributário e Empresarial, tenho MBA em International Management e International Business e atuo na área de contratos e compliance. Ao longo desses anos de carreira, que já são anos advogando, muitas transformações a gente já viu. Eu já vi várias. E é preciso que a gente mantenha sempre a nossa mente atenta a essas transformações. O mercado, especialmente o mercado de trabalho atual para o advogado, exige um novo modelo de advogado. Exige um novo modelo de advocacia. Uma advocacia muito mais ligada ao cliente, centrada naquele cliente, que investe muito mais no relacionamento com esse cliente, que busca compreender os problemas e as necessidades desse cliente de forma macro. Entender o problema de forma macro é não só entender as implicações jurídicas daquele caso, é entender o contexto daquele problema jurídico, é entender o porquê daquele problema jurídico, para que você possa prover para o seu cliente uma prestação de serviço com muito mais eficiência. Mas aqui a gente não está tirando foco. A competência técnica, conhecimento jurídico, permanece sendo o centro da atuação do advogado. É o ponto principal. Entretanto, o que a gente ressalta aqui é que hoje o profissional de prestação de serviço jurídico que o mercado exige, ele tem um conhecimento que vai muito além dos limites jurídicos. Ele é um profissional que entende sobre gerenciamento, sobre conformidade, transparência. Ele atua com elevados padrões éticos. A ética voltou a ocupar o lugar que ela jamais deveria ter deixado. Não só na nossa profissão, mas em todas as profissões. Porque escândalos recentes trouxeram de volta a necessidade da credibilidade. E só a atuação com altos padrões éticos pode proporcionar isso. O advogado de hoje, ele deve se ver, se entender como um empreendedor. Lembra que a proposta desse curso é a gente olhar a advocacia de fora para dentro. É entender como o advogado de hoje precisa estar preparado, quais são as habilidades, as competências que ele precisa para atender melhor os seus clientes, para continuar relevante num mercado que se transforma numa velocidade imensa. Então, o advogado ele tem que se ver como um empreendedor. Ele deve estar atento às tendências, às inovações, às transformações tecnológicas. As transformações tecnológicas mudaram para sempre a nossa profissão. Aquela imagem que a gente tinha do advogado sentado, enterrado em processos, você lembra disso? Não faz muito tempo. Ele acabou. Ele é um dinossauro, um bicho em extinção, porque os processos não são mais de papel. Aqui no Rio, onde eu atuo, a gente já não tem mais processo de papel nenhum. Então, a tecnologia, ela não é mais minha aliada. Ela é a minha parceira de trabalho. Então, foi-se o tempo que o advogado só sabia mexer com Word. Não faz muito tempo a gente só trabalhava com Word. Não, o advogado de hoje ele tem que ter uma agenda eletrônica, ele tem que estar entendido de como trabalhar com essa tecnologia para que ele possa trabalhar de forma eficiente. Então, muito mais do que conhecimentos jurídicos, esse advogado do momento, esse prestador de serviço jurídico que tem demanda no mercado, ele é multidisciplinar. Tanto a sociedade como o mercado exigem esse novo prestador de serviço jurídico. E por quê? O direito é um instituto vivo, não é? Passa por várias transformações. E a nossa profissão mais ligada às transformações da sociedade, porque a nossa função é uma função muito ligada à sociedade,
As transformações que a sociedade veio passando ao longo dos últimos anos, com fenômenos sociais como a globalização, os reflexos dessa globalização, o redirecionamento político-econômico, a era da informação, onde a gente está a um clique de uma enxurrada de informações, não é? Como fazer a seleção dessas informações, dessa enxurrada de dados? Muito mais do que dados, essas transformações da sociedade também nos abriram um leque enorme de novas oportunidades de atuação para o advogado. A gente ainda tem uma ideia muito fixa do advogado atuando dentro do tribunal. O tribunal é só um dos lugares onde o advogado deve estar, mas não é a única. É preciso que a gente esteja preparado multidisciplinarmente para entender e para conseguir identificar as muitas oportunidades que essas transformações da sociedade trouxeram para a nossa profissão. É preciso que a gente cada vez mais desenvolva e estimule no Brasil a advocacia preventiva, que é aquela advocacia que não só se refere aos tribunais, mas aquela em que o advogado tem conhecimento de soluções alternativas de conflito, que é mediação, negociação. Nunca isso foi tão importante. As constantes modificações desse universo da sociedade trouxeram reflexos para nós, mas trouxeram reflexos também para as necessidades do nosso cliente. E para atendê-las, a gente tem que se transformar. Então, hoje o advogado ele é contratado ou para assessoria, consultoria, pareceres jurídicos, que é chamada advocacia preventiva, ou para atuação em litígios processuais, propriamente dito, onde ele atua por um contrato de mandato. Um contrato de mandato onde ele atua em nome do cliente dele. E para melhor atender às necessidades desse cliente, é essencial que ele também conheça o contexto desses problemas do cliente. É preciso entender a atividade empresarial para que você possa prestar uma prestação jurídica eficiente. O universo do direito ficou cada vez mais complexo porque a sociedade ficou cada vez mais complexa. Ficou multidisciplinar porque a sociedade ficou cada vez mais multidisciplinar. Por exemplo, eu que atuo em direito empresarial, para bem prestar meu serviço ao meu cliente, eu preciso ter conhecimento não só de direito empresarial, mas de direito civil, direito tributário, direito trabalhista, direito previdenciário, direito ambiental, gestão de contrato, noções de contabilidade. Eu preciso ter técnicas de negociação. Então, o ponto-chave de tudo isso é você conhecer o seu cliente. Claro que a gente precisa alinhar as habilidades e competências necessárias para se manter relevante no mercado de trabalho a um plano estratégico de carreira pessoal. Você precisa parar e pensar o que eu quero, quais são os meus fortes, quais são as minhas fraquezas, o que eu preciso agregar de valor para a minha carreira. E agregando valor como profissional, eu agrego para o meu cliente. Por que isso é tão importante? Porque a advocacia é uma atividade ultra competitiva. O mercado jurídico possui mais de 1 milhão de advogados registrados na OAB. Mais de 100 mil sociedades de advogados. Olha quanta concorrência. É quase um esporte olímpico. E como se manter relevante nesse mercado? Quais as habilidades são necessárias para que eu possa sobressair também, conquistar meu espaço? Essa é uma pergunta que os recém-formados devem fazer obrigatoriamente, mas não só eles. Se manter relevante tem que ser uma preocupação contínua de todos os prestadores de serviço jurídico. Mais do que talvez outras profissões, nós precisamos estar em aprimoramento constante, em um processo constante de melhoria. O ponto-chave para tudo isso, é claro, se manter aprimorando, se manter antenado às coisas que acontecem no mundo. A gente não pode se fechar no nosso universo jurídico, a gente precisa entender o que está acontecendo na economia no momento, a gente precisa entender quais são os reflexos da economia no direito,
O ponto-chave disso tudo é você também conhecer o seu cliente. Como qualquer outra atividade empresarial, não é? A gente disse que o advogado precisa se ver como empreendedor. Como qualquer outra atividade empresarial, você precisa conhecer o seu consumidor. E no caso, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Entender quem é o cliente, identificar suas necessidades, identificar quais são os seus problemas e por que esses problemas acontecem, para que você possa ajudar o seu cliente a resolver problemas de forma definitiva. Entender o que está causando prejuízo. A prestação de serviço atual ela é centrada no cliente. Essa é a nova advocacia. Esse é o novo advogado, aquele capaz de criar relacionamento com o seu cliente. Por isso, cada vez mais, a necessidade de sociedades de advogados multidisciplinares, bem como também a necessidade de se aprender com o mercado jurídico, conhecer o mercado jurídico. Como você precisa de muitas habilidades, de conhecimento específico em diversas áreas, é muito interessante que você tenha parceiros, e a gente vai ver ao longo desse módulo, que tenham conhecimentos específicos, que venham agregar valor para o seu escritório. Agregar valor quer dizer você aumentar também sua relevância no mercado. Hoje, os cursos de direito, de formação em direito, eles passam por nem perto de temas que são muito importantes. Temas que nós, advogados, temos que nos imergir neles, buscar conhecimento quando estamos no nosso dia a dia. A gente não pode não conhecer sobre administração, sobre marketing jurídico, sobre empreendedorismo jurídico, gestão de pessoas, tecnologia da informação, marketing pessoal. Essas são necessidades básicas para quem quer se manter relevante no mercado, para quem quer sobreviver nesse novo mercado jurídico. Então, há duas espécies de advogados. Os advogados tradicionais, aqueles que vão remanescer dessa forma. E aquele advogado que presta serviço para a família, o advogado da família, de forma artesanal. Cada vez mais esse advogado vai perder espaço para aquele que faz a advocacia empreendedora. Aquele que é capaz de atuar multidisciplinarmente, que adota tecnologias em suas atividades, que compreende o cliente, o mercado. Lembrando sempre que aquele advogado entulhado de processos de papel, acabou. A tecnologia hoje, nossa não aliada, nossa parceira, não há como trabalhar sem ela. Nunca houve tantas oportunidades para advogados trabalharem quanto nesta era digital. É preciso que a gente entenda que as transformações na sociedade, elas não só transformaram as necessidades dos nossos clientes, mas elas abriram uma gama enorme de oportunidades de trabalho para nós advogados. Mas a gente precisa estar pronto, preparado para identificar essas oportunidades e aproveitá-las de forma correta. A era digital, a era tecnológica, trouxeram para o direito uma gama enorme de possibilidades para os profissionais prestadores de serviços jurídicos. Não é? Os modos de contratação, regido pelo Código da OAB, né, no artigo 22 da Lei 8.906, não é? Nós temos 3 tipos de honorários: honorários convencionados, honorários fixados por arbitramento judicial, honorários de sucumbência. Então é preciso também que a gente esteja alerta, não só as coisas que estão acontecendo fora do mundo jurídico, mas para a gente prestar melhor o nosso trabalho, com maior eficiência, é preciso que a gente também conheça as nossas regras. As regras que nos orientam a nossa carreira. É preciso que a gente desenvolva um plano estratégico de carreira para nós, para saber quais as habilidades que nós precisamos ter, quais conhecimentos específicos eu preciso dominar. Além disso, a gente precisa estar atento à valorização da nossa carreira. Eu falei dos honorários porque o Código da OAB visa uma valorização do profissional e que não é possível, do ponto de vista de ética profissional, uma prestação de serviço abaixo dos valores de tabela
que são atualizados anualmente pela OAB. Cada estado tem sua tabela de um mínimo de honorários. Por quê? Por que isso? Porque é a valorização, é a defesa da profissão do advogado. Se um advogado aceita atuar abaixo do preço daquela tabela, ele está o quê? Desvalorizando toda uma classe. Ele está desvalorizando a profissão. Então é preciso que a gente entenda que atos individuais também alcançam uma classe inteira. E é preciso que nós estejamos sempre alertas a tudo que acontece fora para melhor atender o nosso cliente e tudo que acontece dentro da nossa carreira também para valorizar o papel de advogado. Para que aquelas oportunidades que surgem com as transformações da sociedade, de fato se reflitam em um ganho para a nossa profissão. Então, o mercado hoje exige um profissional com um papel diferente, uma participação diferente. E é preciso que a gente esteja preparado, aprimorando nossos conhecimentos para aproveitar essas oportunidades.